Bom dia! Bom dia! Bom dia! O povo diz que eu fico fazendo uma voz assim diferente. Não, mas é porque eu fico animada e eu dou um bom dia, bem bom dia, um bom dia diferente, um bom dia assim pra cima. E aí, como é que você está? Como você amanheceu hoje? Mais um dia aqui, ó, dia 57, rapaz. Nossa, eu tô orgulhosa. Temos cumprido esse desafio aí durante 50 dias. Dizem que um hábito ele pode se tornar um hábito, na verdade, uma atividade pode se tornar um hábito a partir de 21 dias. Então a gente já está nos 57 dias aqui, já se tornou um hábito aqui. Está todas as manhãs às 6h27 da manhã. Então, muito bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, minha querida, seja muito bem-vinda, vamos entrando. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, seja muito bem-vindo também e deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Estamos nesse momento aqui todos os dias, às 6h27 da manhã, trazendo uma palavra de vida, uma palavra de vitória, uma palavra onde para que você seja edificado também, né? Nós queremos aqui, através desse programa, né, desse desafio, é que você aprenda a governar a si mesmo e transbordar abundância e prosperidade na vida de outras pessoas. E nós mesmos precisamos de tantas coisas, tantos ajustes, né? São tantas coisinhas que a gente pensa que tá bem, pensa que tá fazendo certo, mas depois a gente percebe que precisa de ajuste. E tem sido assim, uma mudança todos os dias, um novo aprendizado. E ontem aconteceu uma experiência assim comigo, de algo que eu quero compartilhar com você é sobre esse assunto que nós vamos falar, né? Que para nós não nos cansarmos de fazer o bem. Às vezes a gente fica cansado, né? Acho que já é o suficiente. Mas Paulo nos ensina que não é pra gente cansar, né? Que no tempo certo, no tempo oportuno, nós vamos colher aquelas sementes ali que nós temos plantadas, aquelas ações que nós temos feito. Mas também não é pra fazer com interesse, né? Então, aqui nós estamos todos os dias nessa pegada, com vários ensinamentos assim novos na escola de realizadores, que é algo assim para você se realizar profissionalmente, para você se realizar na sua vida, nos seus relacionamentos, né, no seu trabalho, no seu negócio, tudo é para você ter essa transformação. E essa transformação que é a realização, né, que você quer, o ponto que você quer chegar, eles precisam de alguns ajustes, precisam de alguns detalhes, né? E quando nós colocamos mesmo Deus em primeiro lugar na nossa vida, quando nós vamos criando esse relacionamento com Ele, então tudo vai se acertando, tudo vai se acomodando, assim, vai se ajustando, né? E tudo vai caminhando para a honra e glória do nome dele. E o nosso negócio, nosso trabalho, a nossa família, tudo vai prosperando de tal forma que você não tem outra escolha senão transbordar na vida de outras pessoas aquilo que Deus ele tem feito na sua vida, né? Então, como Deus todo dia tem trabalhado em mim, trabalhado no meu casamento, no meu negócio, nos meus de tudo que eu tenho feito, então o meu maior prazer é estar aqui com você, transbordando esse conhecimento, transbordando um pouco da palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá, abra aí em Gálatas, capítulo 6, versículo 9 e 10. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. O que eu falei que aconteceu comigo ontem, né? Chegou um senhor lá na loja pedindo para mim fazer um favor para ele, sendo que eu já tinha feito ontem, né? Então era meio que um complemento. E eu fiquei um pouco chateada porque ele me falou que era uma coisa e na hora era outra, né? Ontem. E quando ele chegou, eu fiquei assim, fechei a cara, né, pra ele. E depois eu fiquei me martirizando com isso, fiquei pensando assim, nossa, eu não devia ter agido assim, né? Não devia ter falado isso. E aí veio logo esse versículo na minha cabeça, né? Não se canse de fazer o bem.
Sabe, às vezes a gente quer muito fazer o bem para outras pessoas, é o bem entre aspas, mas sempre esperando algo em troca, sempre esperando um retorno, seja um retorno financeiro, seja algum outro favor, e a gente fica sempre esperando que as pessoas compensem a gente pelas ações que nós venhamos fazer. E quando alguém chama assim para algum projeto, alguma coisa, e aí a pessoa pergunta assim, quanto que eu vou ganhar com isso? O que que vai me favorecer com isso? Qual vai ser o que eu vou tirar disso daí, né? E a pessoa fica sempre se questionando e só entra em alguma coisa assim, ou faz alguma ajuda, ou entra em algum projeto, se ela tiver algum tipo de retorno, né? E não é assim, né, que nós devemos agir. Quando o Paulo fala que nós não nos cansemos de fazer o bem, é porque às vezes realmente dá vontade de você jogar tudo pro alto e dizer assim, não, eu não quero mais, não, eu não vou mais fazer isso, não, eu vou parar de ser besta, né, eu vou parar de ficar ajudando os outros, porque ninguém me valoriza, ninguém me quer, ninguém quer olhar aquilo que eu tô fazendo, ninguém tá notando o que eu tô fazendo. E quando a gente tem esse tipo de pensamento, nós não vamos conseguir colher os bons frutos daquelas ações que nós estamos fazendo, porque ele está fazendo por interesse e não por amor, né? Não por aquilo, pela bondade maior. Por exemplo, o fato de eu estar aqui durante 57 dias, né, direto, todos os dias, nesse horário aqui pela manhã, eu comecei à noite, depois eu fui pela manhã, e o fato de eu estar aqui já é uma entrega, né, que eu tenho feito, então é um bem que eu tenho feito, porque são outras pessoas que estão sendo abençoadas e eu não estou ganhando nada em troca por isso. Então, quando nós viemos analisar as nossas ações, a gente sempre tem que perceber, nossa, eu não vou me cansar de fazer isso. É mais uma pessoa que precisa de ajuda, é mais uma pessoa que precisa de uma orientação, é mais uma pessoa que precisa, sabe, de uma palavra. E nós, como servos de Deus, precisamos sempre ser essa pessoa que olha para os outros com um olhar de bondade. É muito interessante como Jesus olha para as pessoas que precisam de cura, de transformação, e ele olha com um olhar de misericórdia para aquelas pessoas, com um olhar de bondade, independente de como aquelas pessoas eram, independente de como aquelas pessoas agiam, do que elas faziam, eles não ligavam para nada, ele não ligava para nada daquilo, né? Ele só queria que aquelas pessoas se aproximassem dele. Então, para muitas pessoas ele foi falando, olha, tua fé te salvou, ou você está curado, mas ele não olhava assim para a condição daquela pessoa, né? É muito interessante a passagem do leproso, quando tá todo mundo assim olhando para ele sem saber qual era a enfermidade dele, porque ele foi muito corajoso também, porque quando a pessoa tinha lepra, né, ela não podia chegar perto de ninguém, era proibido ali ela sair lá de onde ela estava para andar no meio da multidão. Mas Jesus, ele não julgou aquele homem, ele não fez nada assim que constrangesse ele somente tocou e ele foi limpo. E foi uma bondade que que Jesus fez, sem olhar para as condições daquele homem. Imagina só como seria se Jesus tivesse acusado aquele homem a respeito daquilo que ele estava fazendo. Como seria se Jesus simplesmente não curasse ele porque ele era um leproso? Não tinha como. Então Deus, ele vai agir sempre no nosso coração para que nós venhamos ser bondosos com outras pessoas. E nós devemos agir como Jesus agia, fazer aquilo que Jesus fazia. Só que isso é muito complicado, isso é muito difícil. Por que, Michele, que às vezes eu olho para uma pessoa, consigo ajudar e outra eu não consigo ajudar? Porque o nosso coração, ele é maldoso mesmo. Nós temos uma natureza adâmica, sabe? Não sei se você já ouviu falar disso, mas quando Adão, ele pecou, ele lançou meio que uma maldição no meio de todo mundo que veio depois dele. Então, o nosso coração, ele é mau por natureza própria. Quando Paulo fala, né, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou afastados estão da glória de Deus. Então todos, a partir do momento que você nasce, que você já vem ao mundo, você já nasce com um coração mau, você já nasce com uma natureza ruim, com uma natureza humana, uma natureza assim que faz você querer fazer coisas erradas. E a gente só tem essa mudança, essa transformação, quando você simplesmente tem um encontro com Deus.
quando você tem um relacionamento com Deus, quando você tem uma mudança ali, uma transformação, é quando você tem uma intimidade com Deus, que aí ele vai, através do Espírito Santo, te moldando, vai colocando em você os frutos do Espírito, e você vai aplicando isso na sua vida e na vida de outras pessoas. Mas isso não nasce conosco, como eu falei, não nasce. Existe muitas, não sei se você já viu algumas crianças que já nascem assim com uma maldade muito grande, e tem outras que são diferentes, cada um tem sua personalidade diferente, e cabe aos pais, né, modelar essa criança para que ela não venha a ser assim, de forma tão agressiva, né, tão maldosa. Mas, mesmo assim, se aquela criança, quando chegar na fase adulta ou no decorrer da sua caminhada ali, no decorrer do seu desenvolvimento, se ela não tiver ali um encontro com Jesus, ela vai continuar uma pessoa mal, né? Porque a nossa natureza é essa, sabe? Você, às vezes, quer prejudicar uma pessoa porque você tá vendo que ela foi injusta e você quer julgar ela com as suas próprias mãos, né? Achando que você é justo o suficiente para julgar aquela pessoa. Quando aquela mulher, a prostituta, chega ali perto de Jesus e todo mundo fala assim: olha, mestre, essa mulher, ela foi prostituta, ela foi pega em adultério, e aí o que nós vamos fazer? A lei nos manda apedrejar essa mulher. E Jesus, ele simplesmente falou assim: olha, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E o que isso nos ensina? Que não é nosso papel julgar as pessoas. Não é nosso papel, sabe, apontar o dedo para outras pessoas. O nosso papel é fazer o bem por aquelas pessoas, mesmo que elas não mereçam. Ah, mas fulano de tal é ladrão, fulano de tal é não sei o quê, fulano de tal é não sei o quê. Que nós não nos cansemos de fazer o bem, independente de quem seja. Que nós não nos cansemos de fazer o bem. Porque isso é a orientação que nós temos. Jesus, ele andava muito, né, com os ladrões, que as pessoas diziam assim: ah, esse daí anda com os ladrões, anda com as pessoas que eram separadas da sociedade, né? E Jesus falou assim para eles: olha, eu vim para salvar os que estão doentes, para curar os que estão doentes, para me se aproximar dos perdidos, né? Não é dos achados, não é das pessoas que já têm ali, que já sabem o que querem da vida, das pessoas que já têm ali um relacionamento com Deus. Não, ele quer salvar os perdidos. E se a gente não chegar até essas pessoas que estão perdidas, como vai ser a vida delas? Como que elas vão ouvir falar de Jesus? Existem pessoas que não têm coragem nem de falar com uma pessoa que é mendiga, que tá ali toda suja, e aí já começa a julgar: esse daí com certeza usa droga, esse daí com certeza faz coisa errada, sendo que é o nosso papel acolher essas pessoas. Eu fico muito triste quando eu passo numa avenida assim, eu vejo as pessoas dormindo no chão, sem abrigo, sem nada. Eu fico imaginando, nossa, numa noite onde tá o frio e a gente tá todo quentinho em casa, e aquelas pessoas estão assim, sabe, passando frio, passando necessidade, não tem onde dormir, não tem o que comer, e fica comendo assim restos de lixo, restos de comida, restos de tudo, sendo que às vezes a gente fica reclamando tanto daquilo que nós já temos, daquilo que nós já vivemos, assim: ah, eu não quero comer isso, ah, eu não quero fazer isso, ah, eu tô cansada disso, tô cansada dessa vida. Muita gente fala isso, né? Sendo que tem muitas pessoas que nem isso têm, não tem nem a metade das coisas que nós temos. Pessoas que estão passando realmente necessidade muito séria e que a gente não olha para essas pessoas. A igreja em si acaba não olhando para essas pessoas. E o nosso papel é fazer o bem. Não importa quem, né? Fazer como diz o ditado. E nós não. E Paulo fala assim: pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo que faremos a colheita. Ou seja, quando você não se desanima, quando você não se cansa de fazer o bem, não se cansa de abençoar outras pessoas, de fazer o seu melhor por outras pessoas, o que vai acontecer? Se você não desanimar, se você não desfalecer, no momento certo você vai ter a colheita daquela ação. Tudo que nós fazemos, Deus, ele é um Deus maravilhoso, que ele não fica devendo nada para ninguém. E a maior paixão que Deus tem assim por todos é pelas pessoas.
Tudo que ele faz é pelas pessoas, em favor das pessoas. Só que ele não pode descer lá do céu e agir, fazer aquilo que nós deveríamos fazer. Então ele levanta pessoas aqui na terra para que alcance essas outras pessoas, para que alcance uma pessoa que está passando necessidade, para que alcance uma pessoa que não tem abrigo, para que alcance aquelas pessoas assim que estão bem à margem da sociedade. Então, ele acaba nos usando, ele pode nos usar se nós nos permitirmos fazer isso. E se fizermos isso, ele vai nos dar bênçãos, né, a respeito dessas ações que nós fizermos. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente os que fazem parte da nossa família na fé. Ou seja, as pessoas que estão ali no mesmo ambiente que nós, até mesmo dentro da igreja. Existem pessoas dentro da igreja que passam por necessidade, passam por situações críticas e os irmãos estão tão preocupados, né? A maioria de nós fica tão preocupados com a nossa vida, com aquilo que nós vamos fazer, com aquilo que nós vamos conquistar, com aquilo que nós vamos alcançar e acabamos esquecendo do próximo. Acabamos esquecendo de olhar para o próximo. Acabamos assim, sabe, nos afastando daquelas pessoas que realmente são importantes para nós. Que realmente ali, que junto ali, que fazemos parte do mesmo corpo de Cristo. Então, o meu convite hoje é que você realmente não se canse de fazer o bem, de olhar para as outras pessoas, principalmente as pessoas que convivem com você, até mesmo as famílias da fé, né, das pessoas até dentro da igreja, que você comece a olhar com um olhar diferente. Todos nós precisamos de ajuda, todos nós precisamos de uma palavra, todos nós precisamos de um carinho, todos nós precisamos de alguém ali que a gente possa contar. Só que se nós ficarmos preocupados somente com nós mesmos, somente com as nossas necessidades, não tem como o Espírito Santo de Deus agir na vida de outras pessoas. E ele vai acabar levantando outras, né? Porque se você não faz aquilo que precisa ser feito, Deus ele vai levantar uma outra pessoa. E se aquela pessoa não fizer, ele vai levantando outra e outra e outra, até ele poder alcançar aquelas pessoas. Por quê? Porque ele é um Deus amoroso. Muita gente fica assim, sabe, questionando Deus, dizendo, por que Deus ele não impede essa guerra que está acontecendo? Por que Deus ele não vai lá e protege os inocentes? Por que Deus ele não vai lá e faz alguma coisa? Porque nós temos o livre-arbítrio. O que isso significa? Que nós temos que fazer a nossa parte. Não é Deus que tem que descer lá do céu e agir para essas pessoas. Nós podemos orar, sim, para que Ele levante outras pessoas, para que Ele toque no coração de outras pessoas, para poder alcançar lá essas pessoas que foram machucadas, aquelas crianças que foram abandonadas ali, que foram machucadas por aquele todo sistema de guerra, né? O que nós podemos fazer é orar para que outras pessoas se levantem, mas Deus não tem nada a ver com isso. Foram escolhas humanas que levaram aquele desastre. Foram escolhas humanas que levaram pessoas a perderem tudo que elas tinham. Não foi Deus. Muita gente fica julgando Deus, culpando Deus. Se está tudo no controle de Deus, então por que Ele permitiu que isso acontecesse? Deus é soberano sobre todas as coisas. Mas quem controla a nossa vida, na verdade, somos nós mesmos. Baseado naquilo que nós fazemos, naquilo que nós escolhemos, naquilo que nós decidimos para as nossas vidas. Mas a palavra que nós temos é que Ele ficaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Ele está do nosso lado ali, caminhando dia após dia. Se nós não chegarmos até Ele, Ele também não vai nos se chegar até nós. Ele vai ficar lá paradinho, sem poder agir, sem poder fazer nada. Então está tudo nas nossas mãos. O poder de escolha, o poder de decisão, o poder de fazer algo melhor, está tudo nas nossas mãos. Então, cabe a nós a fazer o bem, a continuar, a não desanimar, sabe? Mesmo o mundo ficando assim, sabe? Um caos, mesmo as pessoas assim sendo, sabe? O amor se esfriando de muita gente. Mesmo assim, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ser aquela geração, uma geração diferente, uma geração que continua fazendo bem, sem olhar para quem está fazendo, uma geração onde continua plantando, onde continua semeando, uma geração onde continua firme na palavra, firme na rocha, firme ali andando com Jesus,
para que o poder dele venha se manifestar na vida de outras pessoas. E que nós venhamos ser esse canal de que ajudar outras pessoas, em que nós vamos, sabe, suprir as necessidades de outras pessoas ali, através daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Como você pode ajudar alguém se você não tem nem para si mesmo? Como você pode abençoar até mesmo alguma obra na sua igreja se você não tem para fazer nem na sua casa? Não tem como, isso não tem lógica. Por isso que nós devemos viver na abundância e prosperidade, para que através das nossas vidas outras pessoas possam ser transformadas, possam ser abençoadas. Mas isso só vai acontecer se nós, dentro de nós, tivermos um coração bondoso. Um coração que não é avarento, né? Um coração que não fica preso ali ao dinheiro, mas um coração doador. Um coração como Jesus tinha, de olhar para as pessoas com um olhar de bondade, de misericórdia, de não julgar, sabe? É muito fácil ficar julgando as pessoas, de ver alguém ali, dizer assim, essa pessoa fulano de tal, esse fulano de tal é assim, assim, sem nem conhecer, sem nem conversar, sem nem fazer nada. Jesus, mesmo conhecendo as pessoas, ele nem julgava, como foi o caso da mulher samaritana, que ele sabia tudo de errado que ela tinha feito, mas mesmo assim ele não ficou lá julgando e apontando o dedo para ela. Ele chegou com uma palavra de vida. E por conta dessa palavra de vida, por conta de não ter ferido ela, de não ter apontado o dedo para ela, ela foi uma pessoa extremamente usada, que foi chamando outras pessoas ali ao redor do povoado dela para levar até Jesus, para as pessoas também conhecerem Jesus. E Jesus ainda ficou 2 dias lá com eles, né? Então, quando nós nos permitimos ser usados por Deus, quando nós nos permitimos, sabe, fazer o bem, ele vai agir de maneira sobrenatural na vida de muitas outras pessoas. E esse é o segredo de tudo, né? Esse é aquilo que Deus mais quer, né? Que mais pessoas sejam ativadas, que mais pessoas sejam alcançadas, que mais pessoas ali estejam sempre na presença do Deus vivo, para que quando ele voltar, ele venha ter o máximo de gente possível ali com ele, o máximo de pessoas possíveis ali vivendo naquilo que ele preparou para mim, para você. É isso que ele quer. Deus, ele ama pessoas. E quer que nós venhamos amar essas pessoas também, sempre fazendo o bem a todos. Amém? Que no dia de hoje você venha fazer um ato de bondade com alguém, que você venha olhar para uma pessoa e venha se identificar com ela e fazer o bem ali por ela, sem olhar do jeito que ela está vestida, o que ela está fazendo, sem olhar para os pecados ou para nada, sem julgar. Somente abençoar a vida dela, somente fazer o bem. E aí fazer o bem não é só dar dinheiro para alguém, né? Às vezes é quando você doa alguma roupa que alguém tá precisando, ou quando você tem um conhecimento que outra pessoa não tem e você tá ali prestando uma ajuda. Tudo isso faz parte da bondade, né? De você dar, ou então dar uma palavra mesmo, uma palavra de vida, uma palavra de amor, uma palavra que a pessoa tá precisando, ou até mesmo um abraço. Às vezes a pessoa precisa de um abraço e nem tem. Ninguém olha pra ela assim, ninguém consegue nem dar esse abraço nela. E você pode ser essa pessoa, se você se permitir ser usado por Deus, tá bom? Feche teus olhos em nome de Jesus. Deus soberano, Tu és maravilhoso, meu Deus. Nós te damos graças porque o Senhor é bom. E a Tua misericórdia, meu Deus, ela dura para sempre. Obrigado, meu Deus, por nos amar com um olhar de misericórdia, por estar sempre conosco nos momentos em que nós mais precisamos. Deus, que o Senhor venha forjar em nós um caráter igual ao Teu, uma pessoa, meu Deus, onde nós possamos olhar para os outros com um olhar de bondade e que nós não venhamos esquecer de fazer o bem, nem desanimar de fazer o bem, porque em tempo oportuno o Senhor irá nos recompensar. Mas que possamos fazer isso, meu Deus, de todo o coração, que nós possamos fazer isso, meu Deus, entregando a Ti tudo aquilo que o Senhor deu nas nossas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que você tenha um dia excepcional, um dia abençoado, que você venha fazer o bem, não importa quem, e não se canse de fazer isso, tá bom? Um beijo no seu coração e até amanhã às 6h27.